Muito bem. Então, para quem não conhece a Fortus, nós somos um grupo de empresas com soluções 360 graus, que nós mencionamos, com soluções voltadas para a gestão empresarial. Nossas áreas de atuação são a contabilidade, com todas as soluções aí, tanto com outsourcing quanto in company, que nós também temos essa expertise de atendimento. Área de recursos humanos, terceirização, de mão de obra, recrutamento, seleção, agente de integração de estágio, talvez alguns de vocês aqui já tenham sido clientes, né, da Fortus RH, a Office, com a parte de gestão financeira, o BPO financeiro, Audit, a nossa área de auditoria, então para pequenas empresas, condomínios e outras áreas, Tax, com a parte de recuperação tributária, todos esses serviços da reforma tributária que nós temos uma assessoria prestado, então, pela Fortus Tax. Fortus Capital, então, gestão de recursos financeiros. Também temos uma parte de legal com parceiros advogados, parceiros terceiros, né? Alguns aqui estão conosco nessa sala, em que dependendo da sua área de atuação, então, que vai fazer o atendimento aos nossos clientes. Consulting, consultoria estratégica, consultoria planejamento estratégico, nossa área. E também temos uma expertise em atendimento a empresas internacionais. Então, empresas de fora do Brasil que querem se instalar aqui, a gente faz todo o processo, desde, enfim, a nacionalização, a abertura da empresa, somos administradores, fazemos BPO financeiro, temos coworking, ou seja, o serviço completo para a empresa que estiver se instalando no Brasil. Temos o nosso software de gestão financeira, o Fortus Hub, que é o nosso sistema para empresas de serviços, onde é possível fazer todo o acompanhamento financeiro e gerar boletos, conversa com os bancos, e temos também uma parte de dashboard com uma inteligência artificial. Então, nós dois aqui, né, tá aqui nossos currículos, eu quero dizer que eu tenho uma especialização, que eu não botei ali, em tributos, e que eu fiz regulamento do ICMS do Rio Grande do Sul, ISS, de ponta a ponta, que eu posso rasgar essa especialização que eu tenho, porque a partir, né, de 2033 a gente vai viver uma outra realidade. Então, uma grande parte dessas nossas formações na área tributária a gente vai ter que se atualizar, como, por exemplo, eu estou fazendo atualmente uma especialização em reforma tributária, além de todos os cursos que temos, né, curricularmente, que a gente não tem como fugir, ainda estamos fazendo uma pós-graduação em reforma tributária. Colega Silvio, Silvio, eu vou te apresentar, se não te importa, né? Silvio é contador, pós-graduado em controladoria e tem um MBA em gestão empresarial pela FGV. O Silvio é nosso fornecedor também, né? Bastante tempo, do Sistema OMI. O Silvio trabalha mais de 20 anos com RP, BI e automação de negócios. Então, o Silvio hoje vai trazer aqui casos bem mais práticos do que a parte teórica, que ficou para mim a parte chata, tá bom? Muito bem, pessoas. A nossa intenção hoje é trazer para os presentes aqui os impactos da reforma tributária nos negócios. Tá? O que mudou e o que está mudando e o que vem pela frente. Antes, quero trazer aqui algumas reflexões, alguns pensamentos para os presentes aqui. Como você se sente em relação à reforma tributária? Fizemos algumas enquetes e trouxemos aqui 3 respostas para essa pergunta. Ainda não entendi. Bom, esse é um problema, não é? Muitas informações desencontradas na mídia, dificuldade de entender o impacto real. Hoje ainda um colega trouxe aqui, olha, tem um senador que está pedindo, que vai entrar com um projeto para uma postergação de mais um ano para as empresas se adequarem. Na minha modesta opinião, e no dia a dia que a gente vive da reforma tributária, muito difícil que isso aconteça. Toda a legislação, tudo aquilo que estava planejado para acontecer a partir de 26, está acontecendo. As empresas estão se preparando. Muitas já estão, desde outubro do ano passado, como empresas piloto, fazendo já a aplicação da reforma tributária. Então, essas informações desencontradas, quem é gestor
tem que estar como estamos aqui hoje, né? E cada vez mais até que a reforma esteja em vigor. Acho que vou pagar mais, é uma outra resposta. E a resposta é aquela que todo tributarista diz, depende. Temos aqui uma colega que é da indústria, possivelmente vai ter mais economia tributária. Porque a indústria é aquela que vai ter mais créditos, né, para tomar. Agora, nós temos vários colegas aqui que são prestadores de serviço, que aí eu sinto dizer que realmente é possível que vai reduzir a margem de lucro, tá? Mas aí tem estratégias, tem formas de atenuar, porque o impacto ele virá esse aumento da carga tributária. Tá? Outros dizem que estou esperando acontecer. Bom, isso aí é o que esse é o maior perigo. Muitas empresas estão inertes, estão paradas, aguardando acontecer a reforma. Gente, a reforma já está acontecendo. Desde 2025, 26 está acontecendo, e 27 de janeiro já tem a CBS para recolher em fevereiro. Então, assim, é algo sem volta, não é? Então, se a pessoa está esperando alguma coisa acontecer em 26, nós já tivemos todos os marcos regulatórios, tivemos o regulamento do IBS e CBS agora em abril, que era o grande esperado. Agosto já pode começar a autuação das empresas que não estiverem emitindo suas notas fiscais com informação dos tributos IBS e CBS nela. Então, vocês que são da área de TI, né? Sim, hoje eu dou um destaque muito grande para as empresas de software, que junto com os contadores tributaristas, vão ser o grande braço direito das empresas até essa adequação total da reforma tributária. Os softwares, os RPs, eles é o maior aliado. Então, se alguém aqui é empresário, né, gestor, trabalha na área financeira, está em dúvida, vai lá no seu fornecedor do seu software, onde são cadastrados seus produtos, serviços, onde é emitida a sua nota. Olá, bem-vinda, tudo bem? Fique à vontade. Então, procurem realmente o seu parceiro do software. O ERP, nós temos aqui um pessoal que é da área de TI, né? Tem a Software House, vocês? Então, assim, só tenho a tirar meu chapéu, porque junto com os contadores que vão auxiliar nessa parametrização dos sistemas, são possivelmente as áreas, neste momento, mais demandadas no momento de adequação. Então, a reforma ela já é uma realidade, quem estiver esperando ela acontecer vai ter muita dificuldade pela frente. Puxa vida. Me pega, mas é só uma vez. Então, assim, eu vou trazer aqui uma parte conceitual, né? Muito genérica e, claro, conceito é o que está na lei, é aquilo que é acessível a todos nós, mas é muito importante nós entendermos esses primeiros conceitos, né? Essa reforma tributária, ela é uma reforma tributária sobre o consumo. É muito importante porque, às vezes, algumas pessoas confundem. Vai mudar a legislação do Simples Nacional? Não. Claro, quem tem PIS e COFINS, ISS e ICMS não terão, será mudado por outros dois tributos, CBS e IBS. Mas a legislação do Simples Nacional, as regras não mudaram. O que vai mudar é lá dentro, o nome, certo? Também não vai mudar a legislação previdenciária, porque a gente está falando aqui de reforma tributária do consumo. Também não estamos falando de mudanças em imposto de renda e contribuição social, que são tributos sobre o resultado das empresas, ou lucro presumido, ou lucro real, enfim. Então, a gente está falando de tributos sobre o consumo. Quais são? Então, vamos ver mais adiante, mas basicamente ICMS, ISS, IPI e um novo tributo que foi criado, que é o IS, Imposto Seletivo. Mas é uma nova forma de ver a legislação tributária. Ele visa, então, aqui
simplificar a cobrança de impostos sobre o consumo. De fato, a gente acredita que haverá uma simplificação, porque hoje nós temos diversas declarações, cada município tem uma forma, cada estado tem uma forma, e vai ser de uma forma unificada. Então, a gente acredita que haverá uma simplificação realmente, reduzir a complexidade fiscal atual. Isso a gente, se pudesse se teletransportar para 2033, a gente poderia dizer, sim, isto está acontecendo, essa redução da complexidade fiscal. Porém, vale para os contadores, que aqui nós temos alguns contadores também, mas vale muito para os empresários. Até 2032, nós conviveremos simultaneamente com ISS, ICMS e IBS, reduzindo a alíquota de um e aumentando a alíquota do outro. Para que em 2033, então, a IBS esteja totalmente recolhendo esses tributos sobre o consumo, então nós não teremos mais o ISS e o ICMS a partir de 2033. Aumentar a transparência na tributação, também não temos dúvida disso, porque estará nas notas, a apuração assistida, tudo isso vai permitir que aumente realmente essa transparência. E um melhor ambiente de negócios. Tivemos diversos casos de clientes internacionais, inclusive, que tentaram fazer negócio no Brasil e muitos desistiram, porque é quase impossível conhecer toda a legislação tributária do país, ainda mais para uma pessoa que está acostumada com IVA. Fora do Brasil é muito comum ter o IVA. No Brasil, que é essa loucura do ISS, ICMS, cada estado, cada município tem uma legislação, é uma loucura. Então, o próprio PIS e COFINS, na questão de aproveitamento de créditos, gera muita dúvida. Então, diversas empresas que passaram pela Fortus simplesmente entenderam que é impossível fazer negócio no Brasil. É uma empresa chinesa, é uma empresa uruguaia do ramo de calçados, é uma empresa argentina do ramo de calçados, Uruguai do varejo de investimentos, entre outras empresas que realmente sentiram muita dificuldade de fazer negócio no Brasil. Então, esse ambiente de negócios, a gente entende que será favorecido. Objetivos da reforma, então, reduzir essas distorções que a gente tem de excesso de complexidade tributária, alto custo de conformidade das empresas. Hoje, as empresas, infelizmente, têm que ter muita atenção e contratar boas empresas para dar uma assessoria sob pena de sofrer altas penalidades tributárias, multas, autuações, por uma apuração incorreta, que muitas vezes não é porque a empresa não quer fazer a apuração correta, realmente a complexidade é muito grande. Guerra fiscal entre estados, também entendemos que como a tributação ela será, o destino daquele imposto será onde está o consumidor e não mais onde está a empresa emitindo a nota, essa questão da guerra fiscal entre os estados, ela tende a acabar. A guerra será pela atração das empresas por outros motivos. Ter uma melhor infraestrutura, estradas, energia, mercado consumidor. A gente entende que haverá realmente uma mudança nessa mentalidade para a atração das empresas para os estados, não mais hoje com isenções, benefícios fiscais, entre outros, que é o que acontece hoje. Cumulatividade de tributos, hoje temos tributo sobre tributo sobre tributo, e a reforma tributária ela será recolhida por fora, então se saberá exatamente o valor do bem ou serviço e quanto que se está pagando de imposto sobre aquele bem ou serviço, porque ele vai estar destacado, por fora, e levará isso, vai virar crédito, salvo se for para o consumidor final. Falta de transparência ao contribuinte, então esse emaranhado de imposto por dentro, hoje não se sabe exatamente, a alíquota é 3,65 de PIS e COFINS para uma empresa do lucro presumido. Não, só que não é isso, porque ele é por dentro, isso vai lá quase a 5%. Ele é um imposto por dentro, ele faz parte da própria base. Então, é uma outra forma. Hoje se tem uma ilusão de uma alíquota que, na verdade, não é aquela alíquota. Quando se entra em ICMS, então, nem se fala. Os princípios da reforma, princípio da simplicidade, redução do número de tributos. Então,
haverá efetivamente uma redução do número de tributos. Hoje nós temos PIS e COFINS que serão unificados e virará CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que estará a cargo federal. Então, é a Receita Federal que administrará a CBS, então substituindo o PIS e COFINS, que vamos combinar que hoje a gente nem fala PIS e COFINS, a gente fala PIS-COFINS, porque ele vai junto, são dois tributos que têm as mesmas regras. Também o IBS, né, Imposto sobre Bens e Serviços, que ficará a cargo de Estado e município, né, que substituirá ICMS e ISS. Hoje, cada estado tem uma legislação, um regulamento de ICMS, e trocentos convênios normativos que, para fazermos um negócio do Espírito Santo para o Brasil, nós levamos 6 horas para conhecer todas as regras dos estados para colocar dentro de um software. Eu usei aqui um exemplo que nós temos aqui, lá do Espírito Santo, que é fornecer para o restante do Brasil, tem que conhecer a legislação de cada um dos estados. Para um NCM, a gente leva 6 horas de trabalho. Só para ter uma ideia da complexidade de uma indústria, né? Então, a gente, de fato, vai ter uma simplificação, porque nós teremos um regulamento que valerá para todo o Brasil. Um regulamento do IBS e um regulamento da CBS. Não cumulatividade, essa é uma das, na minha opinião, é a maior... É que é difícil falar em maior mudança, mas é uma das grandes mudanças, é a não cumulatividade. Não cumulatividade plena. Hoje, as empresas de lucro presumido não têm crédito, tem pouquíssimos itens que pode aproveitar crédito. Com a não cumulatividade plena, tanto empresa de lucro presumido quanto lucro real, todos os insumos, prestações de serviço, gerarão crédito para aproveitar, para reduzir, então, a alíquota, que eu estimo que a CBS fica em torno de 8,5%, e IBS não se sabe ao certo, mas acredito que vai ficar entre 18% e 19%. Então, CBS 8,5%, mas permitindo tomar todos os créditos. E quando a gente fala de crédito, aqui a gente está falando de uma grande mudança, é crédito financeiro. Hoje, nós, para apurarmos, por exemplo, o ICMS, nós juntamos todas as notas, nós, contadores, né? Separamos os créditos daquelas notas, pegamos as notas de venda, pegamos o débito daquelas notas de venda e confrontamos um com o outro e chegamos a um número que pode ter alguma redução ou não, tem vários ajustes, mas nós hoje fazemos a apuração via algum sistema, alguma software, muitas vezes do governo, dos sistemas próprios, mas hoje é declaratório, hoje eu declaro quanto que eu tenho que pagar. Futuramente, o meu crédito, ele vai ser já indicado pela apuração assistida. A apuração assistida será feita, então, pela Receita Federal, onde vai dizer, olha, aquelas empresas que te forneceram notas fiscais no mês anterior, pagaram X de imposto já. Então, tu tens o crédito referente ao que eles pagaram. Então, se o nosso fornecedor deixar de recolher o seu tributo, eu deixarei de ter crédito. E aí vem uma grande reflexão, que muitas empresas grandes estão já negociando com seus fornecedores, por exemplo, é uma nota de 10 mil reais, show. Eu vou já retirar os meus 850, eu vou pagar um DARF da CBS em teu nome e vou te depositar 950 e vou te mandar mais o DARF do teu imposto pago para garantir o meu crédito tributário. Por exemplo, tem outros diversos casos aí, né, para ser estudado, mas esse é um exemplo, porque o crédito daqui para frente será financeiro. Porém, aí vem o porém, sobre as notas que eu emitir, recebendo ou não, eu vou pagar imposto. Olha que bonito. O meu crédito é se o fornecedor recolher, mas o meu débito é na minha nota. Se eu parcelei em 1000 vezes, o problema é meu. Eu emiti a nota, já vou pagar o meu imposto. Então, esse é um problema que a gente está vislumbrando lá para fevereiro, né, do ano que vem. Por quê? Porque janeiro já vou emitir nota.
mas os meus fornecedores só vão pagar os impostos de janeiro em fevereiro. Então, eu vou ter pouquíssimo crédito. Tenho que cuidar para aquelas empresas que têm estoques aproveitar o crédito de PIS e COFINS que vai poder aproveitar por um período. Mas é só isso. Então, gente, fevereiro do ano que vem, muita atenção com o caixa das empresas, porque ali a gente vai ter um desencaixe. Tá? Transparência, né? Clareza no valor dos impostos, a apuração assistida que o governo vai dizer, olha, tua empresa teve isso de nota emitida, está aqui o débito, teve isso de nota recebida, está aqui o crédito, confere ou só paga o DARF. Se eu não conferir, e aí é o novo papel do contador. Eu não vou ter mais aquela declaração para apurar, mas eu vou ter o papel de conferir se todos os meus créditos que estão no meu sistema contábil estão lá no sistema do governo. E aí eu vou atrás do meu fornecedor. Olha aqui, fornecedor, se não pagasse ainda esse imposto aqui, eu não estou aproveitando o crédito. Então vai ser uma mudança muito importante. Tá? Entre outros, eu acredito realmente na transparência. Neutralidade, menor interferência nas decisões de negócios. Como eu falei, a guerra fiscal entre os estados hoje que a gente tem, que leva muitas empresas aqui, o Rio Grande do Sul, até hoje suspira, putz, a Ford foi para a Bahia, a Ford foi para a Bahia. A gente sabe que a Ford foi para a Bahia por conta de uma guerra fiscal que aconteceu aqui. Se era bom para o estado ou não, são outros 500, mas a gente está falando que a Bahia atraiu a Ford por conta da guerra fiscal. Então, isso a gente tende realmente a reduzir esta influência na decisão das empresas de se instalarem em determinados locais. Tributação no destino, essa aqui é uma outra grande mudança. Hoje é tributado onde a empresa está e é aquele município, é aquele estado que vai receber aquele recurso. Futuramente, não. O tributo pago vai para o estado, para o município, onde o consumidor está, onde o cliente está. Então, o imposto vai ser destinado para o endereço lá do local de consumo, não na origem. Equidade, uma distribuição mais justa da carga tributária, a gente acredita. Claro que eu falando isso para quem é da área de serviços, não é bom de ouvir, né? Mas, desde os anos 60, a gente sabe que o ICMS ele subiu muito, e o ICMS atinge ali a parte de comércio, atacado, indústrias, e o ISS, por sua vez, ele dependendo da atividade, ele pode ser um valor fixo mensal de R$200, por exemplo, como é o caso de profissionais, independentemente do faturamento, ou uma alíquota de 2% a 5%. ICMS, a gente tem estados aí, é 22%, Maranhão é 22%, sem falar os adicionais que tem, enfim. Então, eu vejo que essa equidade que vai acontecer, que tende a acontecer, porque os estados terão a liberdade de aumentar a carga tributária também. Apesar de ter uma alíquota básica, os estados e municípios eles poderão, né? Mas ninguém vai querer fazer isso, porque daí vai vender menos, arrecadar menos. É isso, meus amigos, vou falar um pouquinho aqui da hierarquia tributária, não é? Para aquelas pessoas que duvidaram, ou duvidam ainda, que a reforma vai acontecer neste ano, já está acontecendo, né? Nós já temos aqui, dentro de uma hierarquia de leis, a emenda constitucional, tivemos leis complementares, leis ordinárias, né? A Constituição já mudou, né? A emenda constitucional 132 instituiu lá o IVA dual, não é? Que é IBS e CBS, então já está previsto em nossa Constituição, em fase aqui de leis complementares, regulamentação, ainda que são algumas leis, né? Então, aqui o marco legal, aqui a base legal da reforma, a emenda constitucional 132, lá de 2023, instituiu o IVA dual, né? Foi a base, né, para criar o IBS e CBS, então ela alterou a Constituição Federal. Lei Complementar 214, lá de 2025, essa lei ela detalha os regimes específicos e gerais, porque não é tema dessa nossa palestra de hoje, mas cada atividade estará ou no regime específico ou no regime geral. Regime específico são aqueles em que, previsto, né, em lei, terão um tratamento diferenciado nas alíquotas, né? A base, que é uma situação hoje que os contadores cuidam, qual é a base de cálculo, a base reduzida, a base será sempre a mesma. O que aconteceu foi uma mudança nas alíquotas, né? Então, a Lei Complementar 214 e a Lei Complementar 227, que ele criou, então,
o comitê gestor do IBS, né? Que eu, em 96, olha só, me entregando aqui, né? Na faculdade, lá em 96, a gente está falando de 30 anos atrás, o meu professor lá do Direito Tributário já dizia: o Brasil precisa de uma reforma tributária e faz mais de 20 anos, olha só, há 30, meu professor dizia que já fazia 20, que se falava em uma reforma tributária. Então, a gente está falando de 50 anos aí, né? Quase a minha idade. E, então, nesse tempo todo, eu entendo que o grande entrave realmente foram as forças de estados e municípios não querendo abrir mão de não querendo abrir mão de nada. É isso. E com a criação do comitê gestor do IBS, em que vai ter participação de estados e municípios, foi possível, então, né, viabilizar que, através da administração conjunta de estados e municípios, chegássemos a esse momento aí da reforma tributária. Aqui rapidinho, para finalizar, em seguida o Silvio entra, né, porque já está chato aqui a minha parte, que é contar a história aqui da reforma, né. Então, aqui é uma linha do tempo da reforma. Nós temos, eu vou incluir um antes aqui de setembro, tá, que é o mês de agosto. Como é previsto em lei, que a partir do 4º mês após a edição dos regulamentos, né, o regulamento da IBS e CBS, que aconteceu agora em abril passado, então no 4º mês já está prevista a possibilidade de multas para as empresas que não estiverem adequadas já à reforma tributária com destaque de IBS e CBS nas suas notas. Então, a partir de agosto, a Receita Federal tem toda a regulamentação e o poder de autuação das empresas, né? Então, eu não incluí aqui, mas, para mim, é muito importante que as empresas estejam prontas até o final de julho. Então, a gente está falando junho e julho. Falando de 2 meses, gente. É pouco tempo. Setembro de 26, aqui tem uma decisão importante, que é para as empresas do Simples Nacional. Tá, mas não ia mudar nada no Simples Nacional? Na verdade, Samuel, querido Samuel, na verdade, muda sim. Por quê? Tem uma previsão legal de que as empresas do Simples Nacional podem permanecer no Simples recolhendo a contribuição previdenciária, que para muitas empresas é o principal motivo de estar no Simples, é a contribuição previdenciária, que é um valor, um percentual da receita e não sobre a folha de salários, e vai continuar recolhendo o imposto de renda e contribuição social no Simples. Mas poderá, é uma opção, recolher hoje PIS e COFINS e ICMS, que virarão CBS e IBS, por fora. E desta forma, transferir créditos para os seus clientes. Então, especialmente para quem faz negócios B2B, empresa para empresa, e a outra empresa necessita de crédito, esse seu cliente necessita de crédito, é muito possível que você que é do Simples tenha que optar para que no ano de 2027, o ano que vem, recolha o CBS por fora, aproveite créditos de CBS e IBS, porque mesmo estando no Simples vai aproveitar crédito, e transfira, então, 8,5% daquela nota para o cliente. Então, setembro de 2026 é um marco para essa decisão, então as empresas que são do Simples poderão optar, e depois terão ainda vamos dizer assim, uma chance de desistir somente neste ano, até novembro. Então, eu optei agora em setembro, porque eu quero recolher o CBS por fora. Mas aí fez as contas, perdeu um cliente, não, agora eu quero ser Simples puro. Então, pode recolher, então, Simples direto ou pelo regime regular. Essa é uma questão bem importante para quem é do Simples e acha que não vai ter nenhum impacto, né, com a reforma tributária. Aqui vem o primeiro. Janeiro de 27, então, é o início da transição, fim, né, do PIS, da COFINS e o SPED, o FD, PIS, COFINS, lá, aquela bendita que a gente fica 3 dias fechando, conferindo crédito, nota e tudo mais. Olha, gente, contador sofre, tá? Contador sofre. Então, mas aí nós teremos a CBS, e aí já a apuração assistida, onde nós teremos que, então, acessar, né, um banco de dados da Receita Federal e
confrontarmos com os nossos sistemas, mas tudo que eu estou trazendo aqui ainda é ficção, tá? Porque nós ainda não temos essa apuração assistida. Nós já temos lá o valor dos débitos. Quem já está fazendo a declaração, quem está nas empresas piloto, tem lá os débitos. Mas os créditos a gente vai ter só mais para frente, ainda não temos. E o início, então, da CBS e o início do recolhimento de 0,1% de IBS. Então, eu acho que vai ser 8,5% a alíquota da CBS, então vai ser 8,4% de CBS e 0,1% de IBS. Então, a gente vai recolher IBS, mas é essa alíquota baixa, pequena, de 0,1%. Depois, então, perdão, aqui é 29, tá? Eu botei 28. 2029 a 2032, a gente vai ter um sossego, entre aspas, para baixar um pouco a poeira, 2027 e 2028, então a gente vai ter essa mesma regra. Recolher a IBS 0,1 e a CBS 8,4. Mas em 29 começa uma nova proeza, porque aí vai aumentar 10% a IBS e reduz 10% ICMS e ISS. E assim vai aumentando até 2032. Quer uma aguinha? Pega uma aguinha. Que então, em 2033, sim, aí nós deixaremos de ter 2033, não teremos mais ICMS nem ISS. Graças a Deus. É uma pena. Tem um filme Clique, não sei se vocês já assistiram, que eu gosto, com o Adam Sandler, que ele clica lá para o futuro, né? Claro, no final não sai muito bom para ele o negócio lá, né? Mas se o contador pudesse hoje fazer um clique, não vou sentir nenhuma falta de ICMS. Zero falta. Não, mas eu não vou sentir falta disso. Então, 2033, aí sim, nós teremos a extinção total, né, de PIS, COFINS, ICMS e ISS, e aí o recolhimento pleno do CBS e IBS. São duas siglas aí que vocês ouvirão muito daqui para frente, né, a contribuição sobre bens e serviços e o imposto sobre bens e serviços. Eu acho que é isto. Agora vamos deixar o colega Silvio. Pode, deve. Duas, na verdade. Uma, por favor, pode te apresentar e qual é a tua área de atividade? Tá. Então, meu nome é Clélia. Eu atuo na docência, sou professora na URGS, do curso de Ciências Contábeis, também Administração. E como computadora, a gente tem que estar, apesar de não estar hoje ali na prática no escritório, né, estar na docência, mas a gente tem que estar dominando, né? Sim. Então, só me surgiu duas dúvidas ali, porque eu já ouvi falar muito na questão do split payment. Sim. Que é justamente aquela questão, acho que quando você colocou ali os princípios, que vai mudar a forma do recolhimento dos bancos mesmo que já vão recolher lá para o Exato. governo. Não falei muito ainda do split payment, mas o split payment é uma grande novidade que a gente tem, em que, principalmente para as empresas varejistas, aquelas que recebem o pagamento direto na maquininha, a gente ainda está vendo a questão de quem recebe por boleto, não é? Em que as máquinas, mas aí tem uma discussão, as empresas fornecedoras de máquinas de cartão são obrigadas a recolher para o governo, vão receber alguma coisa por isso, ainda tem uma coisa ainda para regulamentar aí, mas é exatamente isso. Eu emito uma nota de 10 mil reais, eu vou receber, eu emito um boleto, quando o cliente for no banco fizer a quitação ou passar ali o seu cartão, virar para minha conta somente 91,5% e 8,5% vai direto para a conta da Receita Federal. E isso lá na apuração assistida já vai diminuir do valor do imposto a pagar. Ou seja, hoje nós temos condição, não é, de trabalhar com este imposto por bastante tempo. Tem empresas que trabalham para sempre, né? Que não paga nunca, é um devedor contumaz lá, enfim. Né? Então, hoje, o split payment vai acabar com isso, né? Então, hoje, essa folga, porque nós recebemos o valor hoje e vamos pagar só lá no dia 15, 20, final do mês seguinte, ou no final do trimestre, não é? Então, com o split payment, vou receber somente o valor líquido na minha conta. Então, é uma mudança total, que hoje é por competência e vai ser com o princípio de caixa para essa apuração. É caixa pura. E a reforma, ali as empresas do Simples, sim, que optarem por recolher, então... Possivelmente o split payment vai pegar também. Mas essa parte que eles vão ir para o IBS e o CBS vai ser pelo faturamento? Vai continuar sendo pelo faturamento? Não, é por opção.
a empresa do Simples Nacional, ela tem a opção, ou dependendo, né, de para quem presta serviços, a obrigação, porque os nossos clientes aí têm estratégias. Aí é muito importante montar estratégias, né, por exemplo, ter 2 empresas, uma do Simples, uma que vai recolher o IBS e CBS vai transferir crédito, outra empresa não. Aí você tem que cuidar as regras lá do Simples, porque pode haver a exclusão se passar de 4.800.000 a receita das duas juntas, né? Mas pode ter 2 empresas, por exemplo. É uma forma que muitas pessoas estão aí pensando em trabalhar, ter uma segunda empresa que transfere o crédito e uma no Simples puro para o consumidor final, né? Porque para quem presta serviço para o consumidor final, de fato, estar no Simples é excelente. Mais alguma dúvida, gente? Fala, Wagner. Wagner, por favor, pode se apresentar em a sua área de atuação? Uma dúvida que eu fico é as empresas que não optarem, né, por ser simples no próximo ano, como é que fica a CPP para quem tem funcionário? Isso vai mudar? Não vai mudar. A contribuição previdenciária patronal, ela não entra na reforma tributária. A empresa do Simples que desejar permanecer no Simples, mas recolher CBS e IBS por fora, não terá nenhuma mudança no que tange a parte previdenciária patronal. Então, continua sendo aquele percentual sobre o faturamento e não sobre a folha. Essa eu acho que é uma grande vantagem, né, para quem é do Simples, não a principal. Por favor, Francisco. O Wagner, para quem não sabe, é contador, e nós temos uma quarteirização, né, da empresa, dos serviços da empresa do Wagner, a Santriel. E o Francisco, nosso sócio, né, advogado, contador, por favor, Francisco. Daniel, no princípio, tu colocou acreditando numa simplificação. Continua acreditando. Em 33, ó, o clique. Mas eu vejo que depois que tu relata, um nível alto de dificuldades. Até lá, sim. E digamos assim, previsões, né? Sim. Não depende nem... eu, no começo, pensaria assim, os clientes vão ficar contentes, vão pedir uma redução de honorários. Né? Não. Tá? Mas, não, clientes, tem muitos aqui. No meio da receita, que a receita não esteja induzindo isso, que a receita fala, principalmente para as pessoas físicas, não, o senhor não precisa de contador. Tá? Então, a que ponto a receita está, o próprio governo nos levando a um erro de talvez vender que estão simplificando, quando na verdade é uma complicação muito grande e que cada vez mais, se alguém diz que a função do advogado, do contador vão ser extinta, eu tenho a impressão que do contador, pelo menos, eu acho que... Olha, até 2032 eu tenho 100% de certeza que nosso CRC lá está bem garantido. Mas eu digo que, de fato, assim, quando eu falo de simplificação, a gente está falando de um nível de apuração. Mas no que tange o planejamento tributário, um planejamento estratégico, isso ficou muito mais complexo. Porque hoje quem compra, o comprador da nossa empresa, ele vai ser quem já vai definir os créditos. Porque se ele comprar de uma empresa do Simples puro, eu vou aproveitar aquele 3% que está dentro do DAS, lá do meu fornecedor. Já se ele comprar de uma empresa que transfere crédito, que vai chegar a 26,5%, pode chegar a 28,5%, imagina, uma nota de 100 mil, R$ 28.500 são créditos. Então, o meu comprador ele vai ter um papel importante. O contador, doutor Francisco, ele vai receber uma apuração assistida e vai dizer, olha aqui, ó, meu caro gestor, veio uma apuração que você tinha que pagar aqui 100. Ao analisar, verificamos que, na verdade, era 110. Pode acontecer, porque tem algumas despesas que não são dedutíveis, mas quase todas são. Mas eu vou ver muitos créditos que não foram aproveitados porque o meu fornecedor não fez o recolhimento do imposto. E aí já envolve a parte financeira da empresa. Então eu digo assim, a apuração que hoje é via declaração, é declaratório, no futuro ela passará a ser um planejamento. Então, estamos aqui hoje exatamente com esse despertar. Né, Silvio? Pode me complementar, porque hoje a gente está aqui com essa visão de que temos que nos planejar para o que vai acontecer.
fornecedores, eu já estou preparado para os nossos clientes, né, Liliane, que possivelmente vão querer esses créditos, né? Mais alguma dúvida, colocação? Vai ser uma relação muito complexa, né, comercial, porque eu vou estar sempre numa intriga com o meu fornecedor, ou enfim, saber se ele pagou ou não imposto, e caso ele não venha pagar, como vai ser esse litígio? Eu vou cobrar do fisco? Não, tu tem que cobrar dele. Porque o problema foi transferido para as empresas. Hoje é a Receita Federal. Futuramente, nós, empresários, nós, gestores, é que vamos ter que nos preocupar de cobrar do nosso fornecedor que ele pague o imposto. Por isso a importância de ter uma estratégia negocial, comercial, de, ao pagar aquela nota, já mandar o DARF pago. Eu já me garanto. Se o crédito que não foi retido agora, se o meu fornecedor pagar, sei lá, um imposto daqui a 3 meses... Eu vou aproveitar no pagamento dele, naquele mês do pagamento. Sim, eu não perco. Sempre que ele pagar, vai me gerar crédito. Bom, Silvio, meu amigo, eu vou passar a palavra para ti. Então, pessoal, a gente tem todo esse cenário, né, que a gente já vem conversando há algum tempo aí. Tem um trabalho aqui muito forte com a Fortes, com o Ivanir, de projeto de adaptação da reforma tributária nas empresas. Então, qual que é a ideia aqui da gente, né? Trazer um pouquinho o que a gente já tem feito e como está no dia a dia esse processo de adaptação, tá bom? Estou em casa, então, se tiverem um pouquinho de ruído, de barulho aí, vocês me perdoem, mas também tenho 2 crianças aqui que chegam da escola e ficam enlouquecidas, né? Acho que vocês também têm alguns terrenos por casa também. Então, o que a gente tem com relação à reforma tributária, tá? Na prática, né? É aquilo que o Vanir já passou para vocês, PIS e COFINS acaba virando CBS, isso já é o ano que vem, já, né? Em janeiro já vai estar adequado, já vai começar essa transição. Agora a gente tem um período de adaptação, onde a gente está ainda fazendo alguns processos e parâmetros dentro da empresa de classificação de produtos, porque a sistemática de apuração mudou, né? A gente fala aí um dos principais pilares da reforma tributária é ter a apuração em tempo real. Ou seja, você está emitindo a nota fiscal, ele já vai estar calculando o imposto, já vai estar, né, gerando os créditos e débitos em tempo real. Assim como o split payment também, a hora que já teve uma retenção desse valor, esse imposto já é contabilizado para a empresa no fechamento do mês. Hoje, normalmente, né, vocês pegam aí no final do mês, o escritório também opera dessa forma, né, pega as informações, pega as notas fiscais de entrada, saída, pede mais nota, pede documento, pede os comprovantes, extratos bancários, chega até o dia 10 ali, dia 15 mais ou menos, dependendo do tempo da tributação da empresa e do tempo de resposta, né? Você pega e conclui ali aquele fechamento contábil, digamos assim. Então, nesse caso, quando entrar a reforma tributária, isso vai ser em tempo real. Fechou dia 30 já vai estar encerrada a apuração, você vai ter ali alguns dias para conferir. Então, a gente muda muito o paradigma fiscal e contábil das empresas, né? Começa agora, em 2027, estamos com o CBS e IBS. A gente começa agora, em 2027, a questão do CBS, né? Substituindo PIS e COFINS. E nos anos seguintes, né, a gente vai fazendo um processo transitório, ICMS e ISS. Porque é aquilo que o Ivanir passou para vocês. A parte federal é muito mais simples, muito mais fácil, né? A briga maior está entre municípios e estados, como vai dividir esse bolo que a gente tem, né? Então, aqui a gente tem, né, os impostos, os tributos. CBS, ele é um imposto federal, né? Receita Federal que gerencia esse imposto, e o IBS, né, ele é um imposto que vai ser dividido, o comitê gestor vai gerenciar esse imposto, mas vai ser dividido entre estados e municípios, né? Tem-se hoje um representante de Porto Alegre, por exemplo, que faz parte do comitê gestor, né? Então, vários municípios e vários estados designam um representante, compõem lá o conselho do comitê gestor, e a partir daí são definidas as regras, né? Recentemente agora, já teve a publicação do regulamento, né? No final do mês passado teve a publicação do regulamento, aí a CBS, né, foi publicado o regulamento pela Receita Federal e o IBS pelo Comitê Gestor, sendo que o primeiro capítulo desse regulamento, eles são divididos, ou seja, eles são quase que regulamentos gêmeos, mas um é de gerência, de gestão, digamos assim, da União, né, pela Receita Federal, e outro dos estados e municípios pelo Comitê Gestor. Então, só para a gente entender um pouquinho desse cenário, tá? Quando passou também a questão da cobrança, né? Hoje, né, hoje é a origem,
na reforma tributária vai ser o destino. Eu até fiz recentemente uma pesquisa sobre os estados que vão mais se beneficiar. Então, aquele estado que, porventura, ele não é um estado muito produtor, né, não gera muita, não tem muita indústria muito forte, muita base forte, mas é um estado consumidor, como alguns estados do Nordeste, por incrível que pareça, eles vão ter um benefício fiscal porque eles têm um consumo maior do que eles já acabam gerando de crédito. Então, isso acaba impactando até na questão da arrecadação fiscal. Mas, como vai ser um processo gradativo e vai ter, e tem mecanismos de compensação, então isso tende a se equilibrar ao longo do tempo, né? E a questão da não cumulatividade, então, que é justamente eu cobrar o imposto sobre o valor agregado, né? O pessoal fala a questão do IVA, né? Na verdade, todo mundo fala em IVA, IVA dual. Na verdade, a gente acaba não tendo esse IVA dual no Brasil porque é o mesmo, quase o mesmo mecanismo, porque a gente tem dois impostos, né? O IVA seria só um. Né? Em países aí como os Estados Unidos, né, que o Ivan falou, a gente tem lá uma arrecadação mais focada em cima da renda e não tanto do consumo. No Brasil, a gente tem uma arrecadação muito pesada em cima do consumo. Então, acaba que o imposto, né, ele é dividido entre estados e municípios e gera esse consumo maior. Nos Estados Unidos, por exemplo, você compra um produto hoje, já tem o valor adicional que você paga em cima e varia de cada estado e cada município. Esse imposto lá na verdade, o nosso ICMS, o nosso PIS e COFINS é sobre a renda, né? Esse imposto que eles cobram o IVA lá é sobre a renda, e porque a maior parte da arrecadação federal, digamos assim, e da União e dos estados, ela compete à renda e não ao consumo. No Brasil, como é consumo, então a gente tem esse fator quase que invertido de arrecadação. O que a não cumulatividade plena traz de novo? Mesmo uma empresa de lucro real, eu vi ali que tem algumas empresas que são indústria, né? Mesmo a empresa de lucro real hoje, ela tem alguns limites na utilização dos créditos tributários. E com a reforma tributária, além do lucro presumido, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? O lucro presumido tem um grande impacto, mas além do lucro presumido, as empresas de lucro real elas passam a poder se acreditar totalmente de energia elétrica, aluguéis, frota de veículos, manutenção, material de uso e consumo e softwares, né? Não sendo destinado ao uso pessoal, praticamente, você pode ter, sendo destinado ao uso do negócio, da operação em si, você pode ser utilizado do crédito desses produtos, né? Dessas despesas, né? Outro fator que pega, né? A gente tem hoje toda a parte de adequação, por exemplo, legal, que é toda e qualquer operação onerosa vai ter um documento fiscal eletrônico, um DFE, relativo a essa operação. Por exemplo, energia elétrica tinha um modelo de nota fiscal, mas não era um documento fiscal eletrônico, né, padronizado. As notas de telefonia, notas de aluguel, então não existia notas de aluguel, normalmente era feito um recibo, né, de aluguel, era um contrato de locação, gerava-se um recibo, um boleto daquele pagamento do aluguel, e isso servia-se como despesa. Agora não, agora eu vou ter que ter um documento fiscal eletrônico conforme, né, a regulamentação adequado, porque tudo isso vai alimentar o sistema de apuração assistida e a partir daí o fisco vai fazer o cruzamento das informações e dizer o seguinte no final do mês, ó, você tem esse imposto a pagar, porque eu apurei esses créditos. E aí o papel da contabilidade, que nem foi falado ali, que a contabilidade está garantida até 2028, né? Eu digo mais, né? Porque vai mudar muito o papel do profissional contábil, porque ele vai acabar saindo de um aspecto de correr atrás de documento, fazer apuração, pedir nota para a empresa, pedir extrato bancário, fazer conciliação, para auditar as operações que estão no sistema de apuração assistida. Então, o objetivo é que ele entre ali, apure, né, o imposto, verifique se está tudo registrado certinho, faça os ajustes necessários. Então, eu tenho nota fiscal de débito, eu tenho nota fiscal de crédito, eu tenho alguns eventos que eu posso registrar dentro das notas fiscais para me apropriar desses créditos ou para excluir créditos que eu utilizei. Né? E isso é um fator que vai entrar nesse processo de apuração assistida. A questão da empresa do lucro presumido aqui, né, na atividade plena, ela entra da mesma forma como a empresa é feita a apuração do lucro real hoje. Porém, a gente tem uma diferença bem grande. Né? Hoje, a empresa do lucro presumido, via de regra, ela paga 3,65% de PIS e COFINS. Dependendo da alíquota que vai ser designada nesse segundo semestre, a diferença de aumento de imposto é mais de 5%. Né? Pode variar de 8,5% a 9,4%, mais ou menos a faixa de CBS, isso não está definido ainda. Então, quando tiver essa definição, veja que vai passar de 3,65% para 8,4%, por exemplo. Só aí já vai dar quase 5% de diferença de imposto. O que vai impactar, o que vai definir qual a alíquota efetiva que a empresa do lucro presumido vai pagar,
é o crédito que ela vai aproveitar sobre esses valores aqui. Então, eu tendo crédito sobre energia elétrica, sobre aluguel, sobre frota, sobre veículos, manutenção, material de uso e consumo, a parte de softwares, eu consigo reduzir essa alíquota efetiva, né? Eu consigo diminuir esses 8,5%, seja 9%. Então, aqui é que está, na verdade, a estratégia onde o contador vai ter que atuar. Porque o contador é o cara que está mais próximo dos números da empresa, conhece a empresa, e ele vai ter que se aproximar mais da operação para criar estratégias para que realmente consiga fazer essa redução, tá bom? Então, aqui, a questão do split payment, né, que foi abordado ali. Então, a gente tem hoje uma separação, né? O sistema de pagamento, ele vai entrar de forma... já entra em 2027, em vigor também, além da CBS, já entra a parte do split payment, retendo, né, a parte do CBS ali, mas ele vai ter um processo gradativo, né? Então, a tendência é que entre ali nas operações de Pix, operação de boleto, né? Cartões de créditos, que é um processo mais fácil de gerenciar, e aí a gente já pega a maioria das operações, né? Então, o que acontece? Porque a gente paga R$ 100, o sistema já divide, já recolhe 26,5%, considerando 2027, entrando só o CBS, vai recolher os 8%, né? Mas isso já é uma queda no caixa da empresa, e já repassa para a empresa o valor líquido de R$ 73, por exemplo, nesse caso aqui. Então, o que acontece? Hoje, via de regra, a empresa trabalha com esse dinheiro do imposto um período, como fluxo de caixa. Ela trabalha, ela usa ali e vai pagar no mês seguinte. Se fala ali, né, em 30 dias, mas na verdade vai dar até mais de 30 dias que a empresa usa esse capital, porque ela vendeu durante o mês todo, dia 1º e dia 30. Vai ter vários recebimentos nesse período. Ela vai pagar o imposto no dia 20 do mês seguinte. Então, são quase 50 dias de R$ 26, exemplo aqui, né, no caixa da empresa, dando fôlego ali para a operação. Então, é um impacto muito grande. E o que a gente pode fazer para diminuir esse impacto, né? Tanto da alíquota do imposto, no caso do presumido, quanto no caso do split payment, é fazer realmente o planejamento. É avaliar o cenário da empresa, fazer a simulação do impacto da reforma tributária e fazer a simulação também do impacto no fluxo de caixa da empresa, no imposto que a empresa vai pagar, né? E já ir adequando os processos agora durante 2026, classificação de produto, classificação de serviço, emissão de notas fiscais e implantar um procedimento de notas fiscais para todas as operações, para que você utilize o máximo dos créditos possíveis, né? Principalmente ali focando em lucro real, né? Lucro presumido, e avaliar também aquelas empresas que são simples nacional, com a simulação de impacto da reforma tributária, e qual que vai ser o cenário que ela vai estar. Se ela vai estar num cenário onde o cliente dela está cobrando dela pelos créditos maiores, né, pelos créditos totais, então ela já vai ser lá uma empresa simples nacional do regime regular. Isso aí também vai impactar na decisão que ela vai ter, que ela vai fazer, porque vai impactar em ela ter um controle de gestão mais eficiente, ter um sistema ali para gerenciar todas as entradas, as saídas, né? O Vanir colocou muito bem ali a questão do software, pessoal, para a empresa do presumido, a empresa que ainda, eu vivo isso no dia a dia aqui, né? Mais de 20 anos, a gente vê ali empresa com 20 milhões, não é empresa pequena, tá? É empresa que fatura 20 milhões, 10 milhões no ano e ainda usando uma gestão no Excel. Isso acaba sendo quase inviável com a reforma tributária, tá? Porque como é que o escritório vai ter condições de implantar todos os processos e fazer as conferências e auditoria das informações se ele não tem informação prestada pelo cliente? Porque a Receita vai ter informação, a Receita vai ter todos os documentos fiscais lá. Se o cara comprou um bilhete aéreo, uma passagem aérea, que hoje, né, antes era só um voucher, um comprovante ali, um pagamento, né, um recibo, ele vai ser um documento, tem um documento específico para registrar essa operação. E isso vai estar na apuração assistida no momento que foi tirado e emitido em nome do CNPJ da empresa. Então, é muito importante, né, ter esse foco também na questão da gestão, tá? Para o escritório ter condições também de fazer a integração entre os sistemas, né, óbvio, não vai ser uma coisa manual, não tem como também, mas integrar os sistemas do cliente, do escritório, para validar aquela informação que está lá dentro da apuração assistida, tá? Então, aqui, o impacto da reforma tributária é muito além da unificação dos impostos, do tributo, de aumentar imposto ou baixar imposto. Ele impacta ali no preço de venda, né? De hoje ter um preço por dentro dos impostos embutidos dentro do valor da mercadoria, passar a ter um imposto por fora. Isso vai impactar no markup, na margem de contribuição que a empresa tem, que a empresa trabalha hoje, né? Impacta nos fornecedores, né? Compras e fornecedores. Então, por exemplo, logo a gente vai ver aqui uma simulação onde se você comprar uma empresa do Simples e você tem um crédito e a empresa se estiver dentro do Simples do regime regular, você tem um crédito total dos impostos, e se você estiver no Simples normal, você tem um crédito menor. E isso faz com que a opção de compra
de uma empresa pode mudar. A gente vai ver logo mais. Impacto no fluxo de caixa, que a gente falou, né? No sentido de ter uma previsão, de ter um trabalho ali preventivo de caixa para não precisar captar, ter que em janeiro do ano que vem, ter, né, o fevereiro, já ter que ir atrás de um capital de giro com custo maior. Então, se começar a se preparar desde agora, tende a chegar lá em janeiro, em fevereiro do ano que vem, está com o custo menor possível, né? Então, com a taxa de juros alta, do jeito que está, não é tão fácil assim de conseguir um capital muito baixo hoje para trabalhar. E lá no ano que vem vai ser pior ainda, porque todas as empresas vão ter essa necessidade. No momento que começou a tirar dinheiro do caixa da empresa, 8%, isso aí vai precisar ser reposto de alguma forma. Se a empresa, principalmente se a empresa não se preparar, né? Então, a parte de software de sistemas então, de TI é um ponto crucial. A reforma tributária ela tem o sistema de apuração assistida. Hoje, por exemplo, eu tiro uma nota fiscal com o tipo de operação, ali 5101, 5102, e aí é uma venda, o escritório pega essa operação no escritório, lança ali na conta. Se é venda da empresa, ele calcula o débito do imposto. Se é compra, hoje o escritório pega e muda essa operação. Ele coloca ali 2101, por exemplo. Aí é uma entrada. Com a apuração assistida não é mais essa lógica. Vai funcionar em paralelo até 2033, né, até 2032, no final de 2032, mas a lógica começa a mudar. A gente tem os nomezinhos ali que você já deve ter percebido aí na empresa, que é o CST e o C-Class Trib para IBS e para CBS. E é isso, essa regrinha, essa classificação é que vai definir, né, a tributação da empresa, que vai definir a tributação daquele produto. Essa regra, mais o CRT, que é o Código do Regime Tributário da Empresa, se é lucro real, lucro presumido, simples nacional, quando bater no sistema de validação lá da apuração assistida, ele vai calcular o imposto automaticamente para vocês. Se tiver calculado já na nota fiscal, ele vai revisar esse cálculo e vai identificar se está certo ou se está errado também. Então, é muito mais criterioso e é uma parte de tecnologia muito forte, tá? Então, aqui a gente tem alguns cenários, né? Prestador de serviço, então, depois eu vou entrar um pouquinho mais no número, né? Lucro presumido, ele vai ter uma carga tributária nominal alta, né? Vai passar de 865, que é hoje considerando PIS, COFINS, ISS ou ICMS, então vai para, aliás, no caso do prestador de serviço ISS, vai para 26,5%, que é a alíquota que está na legislação estimada. Geração de crédito, então eu tenho uma baixa geração de crédito, porque eu contrato mais serviços e tudo mais, então na minha folha de pagamento não me gera crédito IBS, CBS, e uma atratividade comercial para B2B, então eu atendo normalmente empresas, né, B2B, então eu tenho que emitir nota, vou ter esse impacto do imposto nos meus números, né. Faturamento ali por 5 milhões no ano, né, uma empresa pública, outras empresas. Então, nesse cenário aqui, a carga acaba se tornando um pouco maior, mais alta. Então, qual a estratégia? E assim, não tem regra, tá, pessoal? Cada negócio, cada tipo de negócio vai ter uma situação específica para poder atuar. Ou seja, algum cliente eu vou ter que trabalhar na questão de aumentar o número de despesas para baixar a alíquota efetiva, outros eu vou ter que trabalhar precificação, porque eu não tenho muitas despesas do negócio, eu tenho folha de pagamento, que é a minha maior despesa, mas outras despesas eu não tenho tanta estrutura assim. Então, cada negócio vai ter que ter uma estratégia nessa transição. Silvio, Sim. eu Sim. queria até dar uma contribuição aqui, até está anotado aqui. Esse aqui é um ponto já das estratégias para cada tipo de negócio, né? Aqui temos destacado que, por exemplo, a empresa que é do Simples, mas que vai recolher CBS e IBS pelo regime regular, poderá negociar com seus clientes um aumento dos seus honorários. Mas como assim? Bom, aí vai ser necessário realmente sentar com o seu cliente e demonstrar matematicamente que eu aumentando 5%, por exemplo, eu não estarei, ele não estará me pagando mais do que paga hoje, pois ele terá direito aos 8,5 e depois 26,5, por exemplo, de créditos que eu vou estar passando para ele. Então, a conta final vai ser necessário eu apresentar a minha fatura reduzida do crédito que eu vou transferir para essa empresa. Então, é uma estratégia para prestador de serviço B2B que negocie com os seus clientes um aumento dos seus honorários para que lá no final o seu cliente ainda pague menos para ele do que paga hoje. Exatamente. Assim, a empresa, né, cobrando, por exemplo, você presta serviço hoje. Se você cobrar mais do teu cliente, valor maior, a tendência do teu serviço custar menos, porque você tem o imposto, né, que está dentro, embutido hoje, que vai sair para fora.
Então, a tendência, né, é de negociação de valores a preços líquidos no futuro, tá? Já a partir do ano que vem. E renegociação de contratos, aí caso você tenha um contrato de mais de um ano, por exemplo, que vai dar lá no ano que vem, já é legal tentar sentar e renegociar e avaliar como a empresa tem. Por que que é melhor fazer isso agora? Porque se não, a fatura de janeiro já vai vir com esse desconto, com esse abatimento. Então, você já vai ter 8% a menos em janeiro para receber. Né? Porque a empresa vai te pagar o mesmo valor e você vai ter dentro desse valor calculado o CBS. Né? Então, esse é um cuidado para se ter, tá bom, pessoal? Aqui no caso de um prestador de serviço, lucro presumido, né? Onde eu tenho ali uma geração de crédito, né? Folha de pagamento também não gera crédito, carga tributária vai ser alta. E o meu cliente é B2C, então eu não consigo passar, sei lá, instalar o ar-condicionado na casa das pessoas. E atendo poucas empresas. Tenho 20% dos meus clientes são empresas, 80% é pessoa física. Nesse caso aqui, eu não consigo repassar esse aumento de preço, essa negociação. O consumidor final não toma crédito, então ele quer saber o preço final melhor, o menor preço final para ele. Então, aqui eu tenho que ter um planejamento adequado, né, para enquadramento, dependendo da atividade, ou no Simples Nacional, ou se manter no Simples, porque senão eu corro o risco de estar, né, num cenário aí mais crítico e ter realmente um aumento da carga tributária. Então, é um cenário onde eu sou menos beneficiado pela reforma tributária, né, e não tem muito espaço nem para negociar, nesse caso aqui, atendendo o pessoal físico. Esse é o pior caso, né? Eu acho que é quem de fato vai estar bem mais atingido na reforma tributária. É o prestador de serviço para o consumidor final. Esse aí não vai Exatamente. ter muito para onde correr. Por que que ele vai ser prejudicado, né? A alíquota dele, no ano que vem, é aquilo que eu falei, sai de 13,65%, por exemplo, se for lucro presumido, e já vai para 8,5%, um exemplo. Então, já tem um acréscimo já de imediato. Claro, né? Fazendo o planejamento e fazendo a avaliação agora, se uma empresa, por exemplo, esse ano foi eventualmente excluída do Simples Nacional, esse ano, o ano que vem ela pode entrar. Então, já aproveita, já deixa tudo regular, tudo certinho, tudo regularizado para o ano que vem já estar dentro, tá? Caso da indústria aqui, então, ela já tem uma carga tributária hoje bem elevada, já apura ali 9,25%, né? Já tem o PIS e COFINS já numa alíquota total. Já aproveita os créditos também, tanto de PIS e COFINS, de ICMS, mas ela tende a ser beneficiada nesse cenário, tá? Porque o faturamento de 50 milhões ao ano ali, por exemplo, o cliente dela é atacadista e varejista, né? A carga efetiva ali vai acabar caindo, né? Então, e o crédito acaba aumentando, porque eu tenho possibilidade de crédito acima daquilo que eu utilizo hoje. E a complexidade operacional, se a gente for olhar, ao longo do tempo vai caindo, porque, claro, agora vai ser os dois sistemas de apuração em paralelo até 2032, só que 2033 acaba caindo a parte do ICMS e do ISS que vai ficar. Então, vai simplificar muito a operação dela, né? Vai diminuir muito a complexidade operacional, até de análise de implantação de novas plantas, de expansão do negócio, né? O planejamento vai ficar muito mais fácil. Então, é um dos setores que realmente acaba ganhando, tá? Varejo aqui, lucro presumido, então a carga tributária vai ter uma alta, né? A parte de ICMS, de PIS e COFINS tende a subir. Geração de crédito, aqui uma empresa que fatura, que nem eu falei, 10 milhões no ano ali, lucro presumido. Trabalha com vendas online. Um exemplo de um cliente que eu até estava negociando ano passado com ele. Trabalha em vendas online, fatura 10, 15, 20 milhões ao ano. Ele hoje tem, no lucro presumido, uma alíquota efetiva sobre as vendas. Só que não tem crédito, não tem direito a crédito. Só utiliza o crédito ali do ICMS. Então, agora ele passa a ter o crédito PIS e COFINS sobre todas as operações, né? A empresa passará a tomar crédito integral sobre compras de mercadorias da indústria que virão com 26% com a alíquota total destacada, por exemplo. O impacto no preço final tende a ser neutro porque você tende a equilibrar. 3,65%. Eu vou subir para 8,5%. Se eu baixar nas compras essa diferença de 5% mais ou menos, eu já mantenho a alíquota efetiva, que é qual a alíquota de PIS e COFINS, né? No final. Hoje eu sei calcular, é 3,65%. Qual vai ser a alíquota de CBS lá no final? Vai ser os débitos da venda menos os créditos que eu consegui identificar. Aí eu vou ter minha alíquota, daí vai dar o imposto que eu vou pagar no mês realmente, e aí eu consigo calcular minha alíquota efetiva. Então sempre eu tenho que fazer esse cálculo. Aqui a gente tira fora, tá, a parte de imposto de renda e contribuição social, porque isso não vai mudar. Então a gente só varia esses dois impostos aí nesse cenário. Mas o indicado, né, uma empresa dessas aqui, é avaliar também se vai continuar o lucro presumido, se vai ir para o lucro real, o que é mais vantajoso para esse cenário, tá?
Alguma dúvida? O IPI vai ficar como? Vai continuar? O IPI, ele tem um processo de transição também. A gente não fala muito de IPI, porque o IPI a tendência é ser extinto e permanecer só na Zona Franca de Manaus, tá? E o IPI vai ser substituído, na verdade, pelo imposto seletivo, né? Que é um imposto ali sobre... Pode falar. Posso contribuir? Sim. Então, assim, o IPI, tá? O IPI ele tende realmente a ser pouco utilizado. Vai continuar existindo. Quem tiver alíquota, produtos com alíquota abaixo de 6,5% vai cair para zero. Já é uma previsão, 5% vai ser zero a alíquota. E ele vai ser aplicado sobre os produtos industrializados, vai ser aplicado sobre nas importações, porém, somente para as empresas que fabricarem, né, IPI sobre produto industrializado, produtos ou bens que são fabricados na Zona Franca de Manaus. Então, vai ter a lista dos produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, e se eu fora da Zona Franca fabricar, então, aquele item, aí vai ter incidência do IPI, que é para, vamos dizer assim, reduzir a competição com a Zona Franca de Manaus. Então, o IPI... É uma proteção da Zona Franca, na verdade, né? Para proteger ela do impacto. Então, nesse cenário, realmente o IPI, ele assim, a gente fala mais de IBS-CBS, tá? Porque o IPI, ele vai até 2070 e poucos, tá? Na verdade, na transição, então... 2073. Mas continua dando 10. Estarei com 100 anos. A gente chegar lá, até lá a gente vê como é que ficou, né? Mas eu acho que agora não vai adiantar muita coisa. Mas assim, ele realmente tende a ser substituído pelo imposto seletivos, né? Que é imposto, o pessoal chama de imposto de pecado, porque ele é sobre o que agride a natureza e o ser humano, né? A bebida, cigarro, combustível, veículos. Então, o imposto seletivo, ele vai ser designado mais para esse tipo de indústria, tá? E para esse tipo de produto de consumo aí que causa, que é prejudicial ao meio ambiente ou à saúde das pessoas. E no caso agora, né, ele também, que nem eu falei, tem um processo de transição, mas ele não entra ainda o ano que vem, tá? Então, ainda também carece de regulamentações ali nesse sentido. O que já entra o ano que vem é apenas a parte de PIS e COFINS, ok? Que na verdade sai o PIS e COFINS e entra a parte de CBS. Setores da saúde, então aqui, deixa eu ver. Não, profissionais liberais, né? Então, alguns profissionais têm uma previsibilidade de redução de carga também, né? Advogados, médicos, contadores, arquitetos, engenheiros, com faturamento aí até 1 milhão anual, clientes B2B. Nós temos, Silvio, esse ponto aqui é importante, pois nós temos nesta sala hoje aqui diversos profissionais que se enquadram exatamente aqui. São empresas, né, de profissões regulamentadas, profissionais liberais, e então aqui tem previsão, né, de redução da alíquota para essas profissões, como advogados, contadores, né? Então a gente vai ter uma pequena redução lá da alíquota, né? Isso. Aqui, pessoal, é bem transparente também, porque a lei entende, né, como profissional liberal regulamentado. Ele tem 7 requisitos para atender, tá? Como, por exemplo, a questão do faturamento, a questão dele ser constituído como empresa, ter mais funcionários, ou se ele atua sozinho e atua, assim, como um funcionário, tem alguns limites para ele poder utilizar essa redução, tá bom? Então, tem que se avaliar, um faturamento já é um deles, né? Tem que avaliar se vai se poder utilizar dessa redução ou não, empresa, da mesma forma, né? Empresa por empresa, profissional por profissional. É uma situação que teve um lobby, teve uma pressão e teve uma redução, mas não foi tão vantajosa assim, né? E hoje seria, em alguns aspectos, aí, talvez mais vantajoso, com certeza, da empresa que pode optar, mantendo o Simples Nacional com um faturamento mais baixo, ficar dentro do Simples Nacional mesmo, porque acaba se tornando até, de certa forma, mais vantajoso, né? Embora a gente saiba que muitos profissionais, assim como o contador, né, prestam serviço para as empresas, e que nem o Ivanir falou, tende a empresa querer o maior crédito. Então, tem duas opções. Ou eu negocio meu preço de venda, reformulo meu preço de venda, negocio com meus clientes, né? E vou para um regime, nem que seja um Simples Nacional, um regime regular, ou vou para um presumido, ou a empresa permanece no Simples Nacional, né? E aí pode também negociar o seu preço de venda do produto. Enfim, vai ter sempre essa briga. Quem quer compra, quer crédito, o maior crédito possível. Quem vende que é o menor custo possível. Só que aí que está o detalhe. Hoje a gente olha o custo pelo preço de aquisição, praticamente, preço de compra. Com a reforma tributária, você tem que demonstrar o custo líquido. O Viner falou até um pouquinho antes que eu tenho que demonstrar qual é o meu custo real.
Uma empresa do Simples Nacional, o custo dela pode ser 5% mais caro, né? Ou mais barato que o teu preço de venda, e você no lucro presumido ou no Simples Nacional regime regular, praticando o mesmo preço, vai ser muito mais barato o teu produto. Ou praticando até um preço maior, o teu produto tende a ser mais barato por causa do custo líquido, né? Que eu tenho que chegar. Setores da saúde, então, hospitais, clínicas, escolas e faculdades, né? Ela tem ali uma redução também de 60% em cima de acordo com a legislação já, em cima da alíquota do imposto. Então, eu tenho 26,5%, me reduz 60%, minha alíquota efetiva cai em torno de 10%, tá? Como o ano que vem só vai entrar a questão do CBS, então a alíquota vai cair 60% dos 8%. Vai ser uma alíquota menor ainda, fica em torno de 13 e pouco mais ou menos por cento. Bares e restaurantes também, né? Tem a estratégia que normalmente, né? Faturamento de 3 milhões ao ano. Hoje está no Simples Nacional, você pode ficar. A tendência é que seja melhor se manter no Simples Nacional, porque normalmente ali, né? O cliente é consumidor final, então acaba não tendo tanto crédito. Por quê? Porque ela compra produtos da cesta básica. Da cesta básica eu não tenho tributação sobre arroz, sobre feijão, sobre carne, sobre aqueles itens que eu componho a minha refeição. Então eu não tenho nenhum crédito na minha compra. E na venda, o meu cliente normalmente não vai querer saber tanto assim, não vai ser tão importante assim fazendo um adendo aqui, né? Não vai ser tão importante assim o crédito para ele, caso o restaurante não seja uma cozinha industrial, o cara que fornece alimentação para. Teve alguns clientes que já atendi aqui também, fornece refeição para a indústria, por exemplo. Tem o refeitório na indústria, então o cara fornece todas as refeições lá. Já é um outro cenário também. Então a gente sempre tem que olhar esse nível. Quem que é o meu cliente e quanto por cento ele representa no meu faturamento. Se for pessoa física, eu estou na rua ali, meu restaurante é aberto, o pessoal vem ali para fazer refeição, ok, se aplica. Se eu sou um restaurante, ghost kitchen, que o pessoal fala, né? Aquela cozinha que eu trabalho ali fechado tal, e forneço refeição para algum lugar, para alguma empresa, para alguma indústria, eu já tenho que avaliar isso. Provavelmente seja ou avaliar a negociação de preços, ou avaliar o crédito que o cara vai querer do outro lado lá, que o meu cliente principal vai querer. Locação de bens imóveis. Então, aqui a gente tem, com certeza, né, um dos principais impactos da reforma tributária. Locadoras de veículos, de máquinas, equipamentos, imóveis comercial, a pessoa física que tem vários imóveis. Por quê? Porque eu posso ser equiparado a uma pessoa jurídica, né? Eu sou locador, eu tenho 10 imóveis, eu faturo acima de 240 mil reais no ano. Eu vou ter que abrir um CNPJ. Até hoje o pessoal tinha algumas dúvidas sobre isso. Pô, vai ter que abrir um CNPJ? Vai ter que abrir um CNPJ. Por quê? Porque toda a apuração da CBS e da IBS, ele é centralizado no cadastro do CNPJ. Então, o sistema de apuração assistida funciona com todas as notas fiscais emitidas contra um CNPJ, e aí eu cruzo minhas receitas e despesas e tenho a apuração do IBS e do CBS. E mesmo a pessoa física, ela não tendo uma empresa, né, assim como o produtor rural, que fatura acima de 3 milhões e 600 mil, ele não tendo uma empresa, ele acaba tendo que criar um CNPJ, né, a partir de julho desse ano, vai ter que criar um CNPJ para fins de contribuição de IBS e CBS e vai ter que fazer emissão de nota fiscal de locação. Isso é uma das principais alterações, né, com relação à legislação, porque antes eu só fazia uma fatura, um recibo e estava tudo certo. E a empresa, né, historicamente, ali de locação, não pagava ISS também, que é um ponto bem forte que nessa legislação atual vai começar a contribuir. Eu vou fazer uma contribuição, Suca, que até o final de 28 vai ter uma redução nas alíquotas, né? A gente está olhando já o cenário completo, mas locação, 27 e 28 vai ter uma redução, né? Ficando próximo aos 3,65 que a gente tem hoje, né, para as empresas, que é o PIS e COFINS, mas quando vier a IBS, aí não tem essa redução, né? Tudo bem, Silvio? Fechou. Então, é isso, pessoal. Assim, a gente tem uma das maiores alterações nesse aspecto da locação, né? E o produtor rural também. Aqui no caso, eu já antecipei, né? O produtor rural, ele sai de uma alíquota zero, né? Para itens de cesta básica. Ele tem... Aqui é uma situação um pouquinho mais difícil ou diferente, digamos assim, né? Tem o produtor rural. Hoje, a venda dele, tem uma redução de 60% a venda do produto dele, do soja, do milho, de qualquer grão. Hoje ele não tem a tributação. Se for entrega na cooperativa, não tributa. Se for exportação, alíquota zero também, né? Aliás, operação entre cooperativa e produtor rural, alíquota zero.
exportação, alíquota zero. Toda a exportação de bem e serviço, a alíquota é zero, tá? Então, se alguém presta serviço para fora ou vende produto para fora, também a alíquota é zero. Os insumos agropecuários que o produtor rural compra vai ter uma redução de 60%. Mas vamos pensar o seguinte cenário: ele compra insumo agropecuário para a produção industrial, para a produção agrícola dele. Ele pagou imposto e se creditou de 60%. Se ele entregar na cooperativa, esse crédito dele acaba virando dinheiro no bolso, vai receber esse dinheiro de volta. Se ele exportar a produção dele, ele recebe dinheiro de volta. A apuração assistida prevê esse mecanismo. Então, se eu tiver crédito, eu posso optar por mim acumular o saldo e compensar no futuro. Isso é uma opção que você vai poder fazer na apuração assistida. Ou esse crédito eu posso pegar e pedir o reembolso de volta. E o governo vai ter ali de 3 a 5 a 15 dias para te devolver esse valor, tá? Assim como funciona hoje a questão do imposto de renda, né? Então, tem ali a devolução, só que, claro, isso vai ser mês a mês esse fechamento dessas conciliações. E vai ser fácil de fazer isso, esse pagamento, né? Porque na outra ponta, o governo está recebendo o split payment a toda hora caindo o Pix na conta dele lá. Então, para pagar isso aqui no final do mês da apuração, já tem dinheiro ali de antecipação, ou a gente pode dizer até como a gente fala hoje, a parte do semestre, né? Às vezes você recolhe antecipado, quando vem diferença de alíquota interestadual, você recolhe na entrada. Com relação do CBS, eu vou ter esse pagamento a toda a nota fiscal. Como a empresa pagar, o sistema de pagamento já separa a parte do governo, então ele já está recebendo esse valor. Fechou, ele já tem talvez um valor muito maior do que ele vai ter que devolver para as empresas, né? Com certeza, um valor bem maior arrecadado do que ele vai ter que devolver às empresas no final da apuração. Então, aqui está um caso, agropecuária, produtor rural. Tem vários cenários que pode acontecer isso, de ele ter um crédito maior, né, para se compensar no período, porque a venda dele acaba sendo alíquota zero, né, ou tem algum benefício nesse sentido. Mercado imobiliário, aqui também a gente tem, né, uma base de incidência aí de uma regra nova. A base de cálculo será o valor da venda menos o valor de referência do terreno imóvel. Aqui eu tenho também a parte imobiliária de locação, né? Mas a parte de loteamento, a parte de incorporação, eu também tenho esse cenário, tá? Onde eu vou ter que ter os contratos registrados, eu vou ter que ter o cadastro imobiliário, né? Eu posso fazer opção pela parte de lucro presumido ou pelo RET hoje, e vou poder fazer até 2028 também essa opção de como eu vou querer pagar esse imposto, se pela redução, que o Neville falou antes, ou pela alíquota atual. Mas o que muda aqui principalmente é registro dos contratos, atualização dos valores dos bens imóveis e a parte da emissão da documento fiscal, né? Então, todo contrato, cada parcela, cada venda, eu vou ter que referenciar ali dentro o imóvel que eu estou fazendo a emissão do loteamento daquela parcela ou daquele pagamento. Hoje, a empresa, o cara compra um apartamento, faz um contrato, segue pagando os boletos ali todo mês, né? E lá no final ele pega aqueles registros, aqueles pagamentos, vai lá e registra o imóvel no nome dele. Agora não, vai ter que ter documento fiscal, vai ter que ter os autos fiscais, vai ter que ter a guarda desses documentos. Quem trabalha com loteamentos de corporação vai ter que fazer o rateio por cento de custos por área para saber quanto custou aquele imóvel. E aí a gente vai entrar em toda essa gestão sobre esse tipo de negócio que hoje normalmente não é necessário, né? As empresas até fazem de certo nível, mas acaba sendo de forma mais genérica, né? Aqui, eu só vou trocar aqui agora, que eu vou compartilhar outra tela com vocês. Só um pouquinho. Estão vendo aqui, né? Trocou para vocês? Deixa eu ver aqui. Tá. Porque eu tô com duas telas aqui. Tem tela cheia, fica melhor. Então, para a gente não ficar só na simulação, né? Tem alguns cases aqui com valor para a gente dar uma analisada, tá? Então, aqui, por exemplo, PIS e COFINS, né? Hoje, 3,65%. Então, num faturamento de 1 milhão, eu tenho R$ 36.500 de PIS e COFINS no mês, a alíquota efetiva. Aqui eu tenho vários cenários. Eu posso ter poucos insumos, eu posso ter insumos médios, eu posso ter muitos insumos no meu produto, no meu serviço. E isso impacta diretamente no valor que vai, no cenário que eu vou ter. Por isso que a gente falou, é simulação de cada situação, tá? Então, aqui num cenário de pouco insumo, eu tenho 8 mil de crédito. Eu apurei crédito de 8 mil. O meu valor aqui de 100 mil deu 88 mil, né? Com alíquota já de 2027. Então, considerando aqui, 2007 eu tenho 88 mil.
eu vou ter um valor a pagar, né, menos 8, de R$ 80.000. Então, aqui eu paguei a mais do que hoje, né? Em 2027 eu paguei a mais do que hoje, no alíquota de 43, o valor de R$ 43.000, tá? Em 2000 e... Num cenário B, onde eu tenho poucos insumos médios, eu tenho 35 mil de crédito. Então, peguei minhas compras, calculei, apurei, gerei crédito de R$ 35.000. Então, eu vou ter um imposto a pagar de R$ 53.000. Aqui no cenário C, eu posso ter um comércio, posso ter uma venda, uma distribuição, ou posso ter muitos insumos utilizados que me geram crédito. Então, eu tenho crédito de R$ 70.000 e vou melhorar aqui, diminuir o imposto efetivo pago, né? Vou diminuir ele em R$ 18.500. Então, o que que diz quanto de imposto no final eu vou pagar? O meu cenário dos créditos que eu posso utilizar, tá? O imposto presumido. Isso aqui é muito importante. Questão de locação de gestão de aluguéis por curta temporada também, né? A locação residencial de 90 dias é tributado conforme hotelaria, então tem uma redução de 40%. Vejam só, hoje, até não sei se alguém trabalha aqui, até Ivaneira aí, mas o pessoal que tem imunidade, PIS e COFINS, né? Que tenha qualquer benefício no sentido PIS e COFINS, pessoal, isso não se aplica mais à parte CBS, tá? Então, tanto a parte de PIS e COFINS quanto a parte de ICMS e a parte de ISS, eu não posso olhar o meu cenário atual hoje para dizer, para mim vai ser isso. Não se aplica mais. Simples assim, tipo, esquece como é hoje e foca em o que diz a legislação, a Lei 214, né, de 2025, com relação à tua atividade, ao teu produto, ao teu serviço. Porque é isso que vai fazer a diferença, tá? Eu não posso pegar hoje no cenário atual hoje e fazer o cálculo com base nesses parâmetros. Eu tenho que fazer o cálculo com base no que diz a legislação. Então, nesse caso aqui, a hotelaria, ela tem redução ali até de 40% na alíquota, né? Que dá uma alíquota efetiva mais ou menos, né? Considerando 26,5% de 15,9%. Aí eu tenho faturamento anual, então, de 12 unidades de locação. Eu já fiz simulações aqui para locação, tá? Pessoa física, que é mais ou menos isso. Tributação, então, R$ 90.000 ali, né? ISS, mais PIS e COFINS, limitado a 90 mil, carga. Os créditos que eu posso utilizar são limitados, né? E a carga estimada fica em R$ 90.000. A partir de 2033, então, eu tenho ali, já com a redução de 40%, R$ 286.000 de débito do imposto, tributação para CBS, IBS, e eu tendo, conforme já com a redução de 40%, mas eu posso ter os créditos sobre limpeza, manutenção, plataforma, sobre energia, né? Que dá em crédito estimado em 120 mil, e mesmo assim eu vou ter um aumento, né, de carga tributária ali de R$ 76.000. Então, aqui entra a questão do planejamento, para você, né, o aumento da carga é real, mas mesmo com o regime de hotelaria suavizando pelo impacto. Então, eu tenho um benefício, mas a tendência de eu ter benefício é a carga tributária mesmo assim aumentar para alguns setores, tá? E, na verdade, ela já aumenta com esse benefício. Se fosse sem benefício, seria 3 vezes mais, né? Então, aqui que a gente tem que estar atento. Escritório de advocacia, então, mesmo cenário, faturamento hoje, né? Lucro presumido, faturamento R$ 960.000. Então, PIS e COFINS, mais ISS, né? R$ 80.000 de despesa desses impostos no mês. A partir de 2033, então, eu tenho em torno mesmo com a redução, né, de 30%, eu tenho R$ 178.000 que eu vou pagar sobre os 960. E eu tenho as despesas que eu tenho com escritório, com software, com terceirização, 40 mil de crédito. Ainda assim, eu tenho um aumento de R$ 57.000. Então, aqui, o que eu posso saber para avaliar qual o regime que eu vou fazer e qual o impacto? Pegar os números reais da empresa, pegar o demonstrativo de resultado e fazer a análise, tá? Aqui a gente tem um cenário de serviços de montagem mais venda de produto. Então, numa operação onde eu tenha oficina, onde eu tenha montagem industrial, onde eu tenha um processo de transformação, então eu posso ter ali, hoje, um lucro presumido, né? Vende equipamentos elétricos, 40% mais ou menos, total de faturamento, e presta serviço de instalação desse equipamento, 60% a parte de serviço. Então, eu vou ter também produtos e serviços com receitas distintas, calculada com cada uma das suas alíquotas, mas eu posso utilizar todos os créditos possíveis em cima dessas aquisições, né? Para prestar esse serviço ou produto, ou para vender esse produto. Então, faturamento de R$ 4.200.000, eu tenho uma tributação bruta hoje de R$ 420.000. Créditos, esses créditos são limitados, né? Crédito de IPI, frota, aluguel, energia é zero ou muito pouco, né? Então, parte de PIS e COFINS, por exemplo, eu não tenho crédito nenhum.
e a carga tributária estimada é R$420 mil. No cenário novo de BS-CBS, aqui eu tenho um cenário onde eu tenho 1 milhão, né, 26%, 1 milhão, R$113 mil, e o crédito de 480 mil, né? E o crédito de frota e EPI aqui, das mercadorias, 480 mil, e dos serviços aqui, 160 mil, onde me dá um total do imposto de 473. Eu tenho R$53 mil ao ano. Aqui é que entra forte a negociação com relação ao preço de venda. Porque se você pegar isso aqui, percentualmente, bom que eu posso dar meu celular aqui. Ó, mas ele dá menos de 10% do faturamento. Ele vai dar menos de 1% do faturamento praticamente, né? Vai dar em torno de 2, 3%. Então, seria um cenário aqui onde eu consigo realmente otimizar o crédito que eu vou gerar do preço de venda do meu produto, aumentar ele para reduzir esse impacto aqui. E aqui, em consequência disso, consigo até ter um resultado positivo, né, nessa negociação. E aqui a gente tem um modelo atual, como é hoje, né? Tudo por dentro. Então, tem esse total aqui que é custo mais margem mais imposto. No novo modelo por fora, então, eu tenho custo líquido, margem de lucro, o IBS e CBS adicional, né? Então, como é que fica isso em números? Eu tenho ali, né, hoje uma base de cálculo por dentro, então eu tenho o preço de custo mais despesa mais a margem, mais 1 menos a alíquota. Então, eu tenho uma regra ali para me calcular meu preço de venda, né? Como ele está dentro do meu preço, então o preço de venda hoje é R$1.285,77, nesse caso aqui, né? Considerando a margem que eu quero de retorno. E o imposto embutido, em torno de 30%, 385, né? Então, sobra para o custo mais despesa mais margem, R$900. Então, tirando o imposto, sobrou R$900 aqui, que é o meu custo mais a margem. Margem real sobre a venda, 15%. No cálculo por fora, então, como é que vai ser? Minha formação de preço, por exemplo, eu tenho custo mais despesa mais margens, né, vezes 1 mais a alíquota que eu quero do imposto, né? A alíquota do imposto total. Então, dá uma segurança maior em você fazer essa precificação e você acaba tendo um resultado mais efetivo. Por exemplo, preço base de custo mais despesa mais margem, R$900, IBS mais CBS por fora, então 26,5%, e preço total de venda, né, 1.138,50. Então, aqui, ó, margem clara sobre o preço base. Então, eu tenho 22% sobre o preço base. Então, aqui, ó, eu vou estar mudando de uma forma de visualizar os preços e as margens para uma outra forma. Então, isso aqui é o que a empresa tem que olhar hoje. Como é o teu preço hoje? Meu preço de venda hoje está R$1.285. Legal. Como é que vai ser com a reforma tributária? O mesmo 1.285, quanto isso vai deixar de margem? Mas, no nosso caso do Brasilzão, que a gente é muito fera, né? Não é só isso. Eu tenho que fazer isso, olhar hoje, olhar 2033, mas eu tenho que olhar hoje todo um cronograma que a gente tem ali, que é o cronograma da reforma tributária, ou seja, como eu vou atuar e mexer no meu preço e atualizar meu preço a cada ano. Como é que eu vou precificar o meu produto, o meu serviço em 2027. 2028 eu tenho que ajustar, 2029 e assim e os anos seguintes, provavelmente vai ter que sendo feito esse acompanhamento, tá? Essa matemática tem que ser feita todo ano, né, Silvio? Todo Silvio, como a gente começou 15 minutos atrasado, nosso horário, proposta de término era às 8h30, acredito que a gente já está aqui nos minutos finais. Isso. Eu pedi para ti essa compreensão. Fechou. Não, beleza. Olha só, esse outro impacto aqui, ó. Empresa do simples fornecedor, né? Vou analisar minha cadeia de fornecedor, de quem eu estou comprando. Regime irregular, né? Eu pago R$100 para uma empresa de lucro real ou lucro presumido ou simples nacional, tenho crédito de 26%, o meu custo real da empresa é 73,50, tá? Comprei de uma empresa do simples nacional, paguei R$90, tenho crédito transferido que está dentro da ASA, ali, aquela partezinha que eu vou poder aproveitar, R$4,50, o meu custo para a minha empresa que comprou, R$85,50. Isso aqui é outra coisa que você tem que avaliar do teu fornecedor. Então, veja que a gente tem, né, em todos esses impactos que a gente viu lá com relação à reforma tributária. E o cronograma que a gente falou, Vanilla, aqui já finalizando, é isso que você passou antes. Eu tenho que fazer a simulação, me preparar, me estruturar esse ano, ter todos esses números na mão, realmente, para 2027 eu entrar já ok, né, com planejamento financeiro, com planejamento tributário, com a precificação dos meus produtos ok, meus processos da empresa ok, para mim poder ter uma segurança mínima em 2027 e poder já ter esse acompanhamento regular, né, a partir dos próximos anos.
Assim, gente, o que eu tenho dito aqui muito para os escritórios, né, e para os clientes é que a reforma tributária, ela é uma travessia. Então, vai entrar um monte de contador de empresa aqui, agora, no ano que vem, 2027. Lá em 2032, 2033, eu não sei quem vai ficar no mercado ainda. Por quê? Depende muito de como você comanda esse barco e a direção que você tem nesse trajeto. E o contador, né, ele é a bússola ali, né, que deve orientar o cliente para essa travessia, né? Então, tendo um plano de ação claro, né, o que você tem que fazer já de imediato, mapear fornecedores, projeção do fluxo de caixa, revisão da estrutura de preço, simulação tributária que a contabilidade deve apoiar. Então, isso são algumas ações aí que a gente diz que a gente orienta, né, para que seja feito. Eu não sei, Vanessa, quer deixar aberto para o pessoal fazer alguma dúvida, aproveitar esse... Não, muito bem, eu queria fazer uma complementação aqui para todos, que quem achar que apenas o contador é a figura que deverá agir para que a nossa empresa emita a nota correta e não sofra nenhuma autuação, será muito enganado. O papel é da empresa, o papel é do empresário. Ele deve contar muito com o seu fornecedor de software, ele deve contar muito com o seu contador, mas não pode transferir esta obrigação de ele fazer análise do seu negócio, ele tomar frente, ele chamar, contratar o seu contador para ir lá fazer a nova parametrização, ver se o seu software está adequado. Então, assim, alguns empresários estão esperando que o contador faça tudo. Não, o contador ele está ali, passivo, aguardando ser chamado para agir. Porque você imagina, a Fortes tem 220 clientes. Eu não vou pegar cada um pela mão e dizer, olha, eu tenho que fazer isso. Este é um papel do empresário. Nós, como Fortes aqui, né, como empresa, nós estamos bimestralmente trazendo eventos e alertando, olha, tem que fazer, tem que cuidar. Estamos aí divulgando, são notas, são explicações dos clientes, mas é o empresário que tem que agir, não pode esperar o contador. Silvio, muito boas as tuas apresentações, no meu entendimento aqui. O Silvio vive isso, né, com a sua plataforma lá do Contador Protagonista. Ele é mentor de diversas empresas de contabilidade pelo Brasil afora, né, o Contador Protagonista. E o Silvio conhece por dentro, a gente, em parceria com o Silvio e a equipe dele, desenvolvemos então assessorias na parte de planejamento, né, tributário aqui, trabalhando junto com as equipes da área de TI, e também oferecendo toda essa assessoria até o ano de 2033, onde ficará tudo redondo, porque este acompanhamento ele tem que ser feito mensalmente e anualmente. Então, não dá. Até 2032, todos os empresários vão ter que ficar muito atentos, porque todos os anos nós vamos ter mudança. O único ano que, assim, será um ano mais tranquilo é o 28, tá? E o 28 será igual ao ano de 27, mas a partir de 29 até 32, todos os anos vai mudar. Então, pessoal, passado aqui o recado, obrigado, Juliana. De nada. Dado aqui o recado, né, acredito que a gente tenha aí trazido um pouquinho para vocês, né, do nosso conhecimento. Este material será enviado, disponibilizado para os né, até serve aí de parâmetro, assim, para fazermos ali as contas. Já íamos pedir. Não, vai, com certeza a gente sabia. Então, vai ser disponibilizado a vocês, né? Agradeço mais uma vez a ti, Silvio, muito obrigado, viu, pela colaboração e parceria. Obrigado. Então, dar uma assessoria e consultoria nessa parte de planejamento tributário com vistas a atender às mudanças da reforma a Fortes, em parceria com o Silvio, a gente está disponível para oferecer propostas para os senhores, né? Agradeço a todos aí pela disponibilidade, gostei que muitos ficaram até o final. Eu tentei trazer aqui alguns cases bem pontuais, Marisa, o Dr. Rafael, as pessoas aqui de algumas áreas bem específicas. A gente procurou trazer cases aí para as pessoas aqui presentes. Então, muito obrigado a todos.